Glória a Jesus, o Senhor. Glória para sempre ao seu nome. Honra e louvor por suas maravilhas, de tudo que respira, louve a Deus. Olá, como vai? Está no ar o programa Oitavo Dia pela TV Canção Nova. E nós estamos quase no final de uma série de estudos sobre os 10 mandamentos. Vamos saber hoje o que significa o 9º mandamento da lei de Deus, que é não desejar a mulher do próximo, né, Padre Paulo? O que significa esse mandamento? Bom, na realidade nós estamos falando aqui de um pecado que nasce da concupiscência. Não é? A concupiscência é a nossa capacidade de desejar que foi distorcida pelo pecado original. Então, se nós formos olhar nos relacionamentos que nós temos com as outras pessoas, nós deveríamos ter um relacionamento de pessoa para pessoa. Ou seja, eu sou um sujeito, um ser humano, né, com dignidade, com alma imortal, que me relaciona com outro sujeito, com outro ser humano, que tem dignidade, etc. Esse relacionamento respeitoso, conforme a caridade, o amor, é um relacionamento onde as duas pessoas estão no mesmo nível. Agora, existe em nós um pecado, ou seja, uma consequência do pecado original, que faz com que nós tenhamos uma tendência de tratar a outra pessoa como objeto. E aqui que está, não é? Aquele relacionamento que seria inicialmente de pessoa para pessoa, torna-se de dono para objeto possuído, né? Esse desnível. Então, isto daqui é que está por trás, né, do 9º mandamento. Então, não existe só uma pecaminosidade em cometer atos sexuais, né? O próprio Jesus, ele admitiu isso quando ele disse assim: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que quem desejar olhar para uma mulher desejando-a no seu coração, já cometeu adultério com ela. Ou seja, é uma frase bastante difícil de Jesus. É uma coisa assim que nós preferiríamos passar rapidão, né? Não prestar atenção nessa frase. Mas existe aqui esta realidade, a realidade de eu, enquanto homem, olhar para uma mulher fazendo-a de objeto, e a realidade inversa da tendência das mulheres de quererem ser objeto de desejo, não é? Ou seja, é o sonho de consumo de toda mulher querer ser objeto de desejo. É assim, a mulher se produz, por assim dizer, ela se veste, ela se apresenta, né, dessa forma. Porém, uma vez que você é objeto de desejo, você paga um preço muito caro, que é o fato que você se tornou um objeto e perdeu, na verdade, a sua dignidade. Então, aqui nós temos esses dois polos, essas duas realidades, né, da tendência do homem de olhar. A tendência do homem é ser vou usar uma palavra técnica, né, que se usa na psicologia, é francês, é ser um voyeur. Voyeur quer dizer um fulano que sente prazer em ver, né? A tendência do homem é ver. E a tendência da mulher é mostrar. Então, se nós formos olhar, por exemplo, também em questão de estatística, né? Por exemplo, o pecado da pornografia é um pecado eminentemente masculino, que demonstra, aliás, que, nesse sentido, os homossexuais são homens, né? A pessoa tem um pouco essa imaginação, não, o homossexual tem uma psicologia feminina. Não, a psicologia do homossexual ela é masculina. Exatamente porque, por exemplo, quem vê nas estatísticas, né, quem vê foto, vídeo de mulheres
nuas são homens. E quem vê foto e vídeo de homens nus são homens. Né? As mulheres estão noutra. As mulheres, na verdade, elas não querem ver, elas querem tirar a roupa. Essa é a dinâmica diferente. Então, é interessante nós vermos isso, que o mandamento, ele tem essa formação, não desejar a mulher do próximo. É uma formulação eminentemente masculina. É verdade que a mulher pode também desejar o marido da próxima, não é? Mas é interessante que a formulação seja eminentemente masculina. Por quê? Porque dentro do jogo erótico, né, o homem tende a ter esse papel mais de ser o desejante ativo e a mulher a desejada passiva. As duas formas de sedução são muito diferentes, né? O homem, quando seduz, ele é bastante proativo. E a mulher, quando seduz, ela se deixa seduzir, né? Essa é a realidade natural, né? Digamos assim, criada por Deus e distorcida pelo pecado original. Isso é bom, enquanto criado por Deus. É bom que as mulheres, por exemplo, sejam elegantes, bonitas, femininas, delicadas, que apreciem a forma de se vestir. Mas é ruim quando isso torna a mulher um objeto. A mesma coisa o homem. Que o homem seja proativo, que ele busque, que ele vá atrás, né? Isso é coisa boa. Mas quando distorcido pelo pecado original, isso se distorce numa forma de domínio. E é aqui, nessa realidade, que está toda a realidade do chauvinismo machista, etc, etc. Está enraizado no pecado e não naquilo que algumas pessoas acham que é na família patriarcal. Não é questão da família patriarcal. O problema não é a família. O problema nunca é a família. O problema é o pecado original. Padre Paulo, eu já ouvi como argumento por parte de alguns homens que, às vezes, eles buscam outras mulheres, e às vezes até garotas de programa, né, para se distraírem, é uma brincadeira, para se divertir, e não tem nada a ver com sentimento, com amor. Eles dizem que não se envolvem emocionalmente. Sim. Veja, se não se envolvem emocionalmente, isso demonstra ainda mais a disfunção, né? Ao invés de ser uma desculpa, é um agravante. No sentido que, então você era totalmente livre, né? Não havia nem sequer digamos, um vínculo afetivo que te arrastava. Você foi por safadeza mesmo, né? Por sem vergonhice. Então, mas é interessante nós notarmos isso. De fato, há uma tendência do homem de exteriorizar a relação, ou seja, não se envolver afetivamente no relacionamento, né? Enquanto a tendência da mulher, isso é típico, todo mundo reconhece, né? A mulher, ela gosta de se envolver afetivamente, ela gosta de discutir a relação, ela gosta de ver as coisas a partir de dentro, a partir da interioridade, a partir do coração. Isso daqui demonstra a diferença entre os dois gêneros, né, masculino e feminino, e mostra que isso é uma realidade desejada por Deus, mas distorcida pelo pecado. Então, o homem, né, ele precisa, então, fazer o esforço de olhar para a mulher de uma outra forma. Aqui é que está, né, a questão do nono mandamento. É uma forma de olhar. Quando eu olho para uma mulher, da mesma forma que eu olho para um pudim na vitrine de uma confeitaria, ou seja, como um objeto de consumo, onde eu vou pagar e levar para casa e consumir assim, essa mesma concupiscência carnal, não é? De prazer que eu tenho no pudim, prazer que eu tenho no sexo, etc., seja como for, são objetos a serem consumidos.
isso é algo que precisa ser corrigido. Então, o homem, ele precisa corrigir a sua forma de olhar para a mulher. Dentro disso tudo, é importante ele se dar conta da alma da mulher. Existem, e o ponto de partida é olhar para as mulheres com as quais você se relaciona e que para você já naturalmente tem alma. Por exemplo, a sua mãe, as suas irmãs, que são pessoas para as quais você não olha sexualmente, mas que você olha a alma. Então, você vai e deseja aquela menina. Mas eu gostaria que uma irmã estivesse desejando minha irmã. Você vai e deseja aquela mulher casada. Mas eu gostaria que alguém desejasse minha mãe. Não é? Logo, logo você vê, então, aí a incongruência, a dificuldade da coisa. Ou seja, existe algo que se tenta disfarçar como natural, mas tão logo a pessoa põe a sua vida dentro da... Não, aí não. Né? Minha mãe não. Minhas irmãs não. Aí ele pula fora. Por quê? Porque exatamente ele estava, de alguma forma, brincando de forma inconsequente, olhando para as pessoas como objetos de desejo, como se elas não fossem pessoas. Então, existe algo de muito errado no meu olhar quando eu olho para as mulheres como corpos sem alma. Né? Então, existe para alguns homens só dois tipos de mulheres. A mulher que tem alma, mas não tem corpo, e a mulher que tem corpo, mas não tem alma. A mulher que tem alma, mas não tem corpo, é a mãe. Mãe não é objeto sexual. Então, ela tem alma, só. Mas não é objeto de desejo sexual. E as outras mulheres que têm corpo, mas não têm alma, desprovidas de alma. Existe algo aqui de monstruoso nisso, nessa visão. Então, eu preciso olhar para as mulheres e vê-las com corpo e com alma. Não é? Ver essa realidade completa e desejar realmente o bem de uma pessoa, amar uma pessoa, desejar vê-la no céu. Não é? Então, a forma que eu aconselho muito, por exemplo, quando rapazes caem no pecado da pornografia, algo que eu aconselho bastante é exatamente que eles rezem pelas almas daquelas pessoas que eles viram naquelas cenas pornográficas. Ou seja, eles viram o corpo. Agora vejam a alma em perigo. Né? Agora vejam o que há ali de sofrimento, de dilaceração de uma vida, que se prostitui daquela forma, que se deixa usar, né? Fazer uma relação sexual sem nenhum afeto para ser filmado, fotografado, etc. Que deixa o seu corpo ser utilizado daquela forma. Quantas doenças sexualmente transmissíveis, quantas tristezas, quantos corações feridos ali. Olhar para as histórias de vida, rezar por aquelas pessoas para que elas se salvem e não se percam. E que você que caiu nesse tipo de pecado, um dia possa no céu encontrar essas pessoas que se salvaram pela sua oração. Bom, Padre Paulo, vamos fazer então uma pausa e vamos voltar a falar nesse assunto, trazendo um pouco mais de dicas do que fazer para evitar esse pecado. Nós voltamos já. Glória a Jesus,